Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e nós estamos aqui hoje para o nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, mas hoje eu vou trazer uma novidade para vocês. A gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre um filme que é muito interessante, mas também muito polêmico, mas eu vou trazer uma pessoa aqui muito especial para conversar um pouquinho, para a gente tratar um pouquinho sobre os temas mais interessantes desse filme. E eu vou trazer aqui hoje uma amiga muito querida e muito especial, a Cíntia. Ela é graduada em processamento de dados, trabalha atualmente na área de tecnologia da informação, e ela é uma pesquisadora, uma grande conhecedora na área de inteligência emocional. E ela está atualmente com um podcast, um trabalho pessoal dela, de um podcast sobre inteligência emocional, chama Racionalizando Suas Emoções, Racionalize Suas Emoções. Depois ela vai falar direitinho aqui para vocês sobre esse podcast, para vocês darem uma acessada lá também, que é muito interessante. Então, vamos lá? Eu vou chamar, então, aqui agora a Cíntia, que ela vai falar com a gente, vai conversar um pouquinho, vai se apresentar, e a gente vai começar a falar, então, sobre o filme, tá bom? Então, vem para cá, Cíntia. Olá! Oi, Cíntia, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite em participar aqui com a gente dessa live, né? E eu fiquei muito feliz, viu? E eu sei que que você bom, vai eu trazer, estou muito feliz. eu sei que você vai trazer grandes contribuições para a gente sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Mas antes, eu fiz uma apresentação geral sua aqui, mas eu queria que você só falasse um pouquinho sobre o seu trabalho desse podcast. Explica só um pouquinho para a gente como é que funciona. É Cíntia Vitoriano. Então, explica para mim, Cíntia, como é que funciona esse trabalho desse podcast, como é que as pessoas podem acessar sobre inteligência emocional. Esse podcast foi uma ideia que eu tive para poder falar sobre alguns conhecimentos que eu adquiri em relação à inteligência emocional, muitos livros que eu li, ou cursos também que fiz. E ele está em várias plataformas, né? O podcast ele pode ser acessado pelo Apple Podcast, ou pelo Spotify, ou pelo Deezer, ou pelo acho que pelo Spotify, Deezer e o Apple Podcast. Então, dá para a gente escutar em vários lugares. É bem Legal. interessante. Eu acho que... Eu tenho acompanhado, eu tenho ouvido, e realmente é um trabalho muito bom, a gente aprende muito sobre uma área que a gente tem tanta necessidade, né, que é a inteligência emocional, a gente precisa aprender muito ainda nessa área. Então, acompanha aí a Cíntia Vitoriano, tá bom? Ok. Então, Cíntia, a gente vai começar, então, a conversar um pouquinho sobre o filme A Cabana. A gente sabe que é um filme é um filme, eu achei interessantíssimo, e a gente sabe que em volta desse filme tem, assim, muita polêmica, muitas questões teológicas ali, polêmicas mesmo, mas que eu até conversei com você sobre isso, a gente não vai entrar nessas questões teológicas do filme, a gente vai simplesmente extrair dele aquilo que pode beneficiar, como diz a Bíblia, retenha o que é bom. Então, aquilo que pode nos beneficiar de alguma forma, a gente vai tratar dessas questões pessoais, de relacionamento. Então, o nosso foco vai ficar mais nesse setor hoje, tratando desse filme, tá bom? Então, vamos começar? Vamos. Então, olha só, eu queria que antes você fizesse só assim, um resumo bem rápido desse filme, porque tem muita gente que já assistiu há muito tempo, não se lembra mais do que se trata o filme, né? E muita gente que ainda não assistiu. Então, faça assim, um resuminho bem rápido, só para quem está nos assistindo ter uma noção assim, do que se trata o filme. Fala aí para gente. Esse filme conta a história do Mackenzie, a infância dele, que foi difícil, né, com o pai, que apesar de ser bem religioso, ele bebia e ele batia na mãe, e isso para ele era muito difícil. E ele cresceu, né, teve a família dele, né, a mulher, os filhos, e a mulher era uma pessoa tinha uma conexão muito linda com Deus, né, ela chamava Deus de papai, e ele não tinha essa conexão com Deus, a conexão dele era muito frágil, né, a conexão dele com Deus era muito frágil. E ele tem uma experiência muito, muito traumática, né, porque ele perde a filha mais nova, e tragicamente, né, porque a filha dele foi assassinada por um maníaco, um maluco,
e ele mergulha numa tristeza muito profunda, né, e essa tristeza faz com que ele reviva, Deus traz, de repente ele recebe um bilhete inesperado, né, dizendo que era o papai, que estava com saudade dele, e nesse bilhete ele marcava um encontro na cabana, exatamente na cabana em que a filha dele havia sido assassinada. E ele parte para essa descoberta, né, e nessa cabana ele se encontra com Deus, né, com Deus nas três pessoas, né, na Santíssima Trindade, né, e Jesus, Deus e o Espírito Santo, e é uma experiência maravilhosa, e ele sai dessa experiência uma pessoa renovada, totalmente curada, basicamente isso. É isso mesmo. Então, resumão aí para vocês. E, Cíntia, me diz uma coisa, esse filme, ele foi baseado em fatos reais, em uma história real do autor? Olha, o autor desse filme, esse filme é baseado num livro, né, o livro A Cabana, é escrito por Paul Young, William Paul Young, e não é verídico, né, isso é uma ficção. Ele criou essa ficção. Agora, ele deve ter sido muito inspirado, né, na verdade, porque realmente é um filme que toca o coração de muitas pessoas. Ele escreveu esse livro para os filhos, e quando ele escreveu esse livro, ele não tinha a menor intenção de que esse livro fosse ser vendido. E ele foi vendido e fez muito sucesso. Eu acho que a mensagem dele é uma mensagem muito profunda, né? É verdade. E eu acho que esse é o motivo do grande sucesso do livro, que se transformou em filme, de tanto sucesso que ele fez, né? Isso. E você comentou que o Mackenzie, né, que no filme ele é chamado de Mac, né, o apelido dele, e você comentou que o Mac, ele, desde pequeno, ele teve um relacionamento muito conturbado com o pai. O relacionamento dele era um relacionamento difícil, porque o pai, apesar de estar ali na igreja, de ter uma vida religiosa, né, ele, na verdade, quando chegava em casa, ele batia na mãe, né? E batia no filho também, violentamente, ele era muito agressivo. Então, isso acho que criou um relacionamento, criou um relacionamento muito difícil do Mac com o pai dele, né? E você acha, Cíntia, que esse relacionamento conturbado com o pai pode ter, ele tenha transferido esse relacionamento do pai para o relacionamento dele com Deus, a dificuldade dele de se relacionar com Deus, você acha que pode ter nascido aí desse relacionamento difícil com o pai terreno dele? Acho bem possível, porque ele teve quando ele estava com o pai dele, quando ele estava na família dele, o pai dele batia nele falando versículos da Bíblia, né? Como se o que ele tinha feito, que foi simplesmente falar para o pastor que o pai dele estava fazendo coisas erradas, né? Bebendo e batendo na mãe, ele levou uma surra de uma noite inteira, né? Então, e o pai dele batia nele e falava que ele deveria, e ele tinha que recitar uma parte na Bíblia, que ele deveria ter obediência ao pai, e aquilo revoltava ele, né, porque ele colocou como se Deus fosse aquela pessoa, aquele ser cruel, né, que se vingava, que batia, que a pessoa tinha que, eu acho que tem alguma ligação, né, esse sofrimento dele em relação ao pai e a Deus, né? Sim, ele se tornou uma pessoa, tanto é que se comentou que a esposa dele, do Mac, ela tinha um relacionamento de intimidade com Deus, ela chamava Deus de papai, mas já o relacionamento do Mac com Deus era um relacionamento distante, frio, né? Até por conta, eu creio dessa forma também, por conta desse relacionamento distante e frio com o próprio pai terreno, né? Eu acho que o que tinha ali no coração dele, talvez, fosse uma sensação um sentimento de orfandade, né? Deus me abandonou, que Deus é esse, né? Meu pai frequenta a igreja e age dessa forma, então eu acredito dessa forma também, que esse relacionamento com esse pai terreno tenha realmente criado essa distância entre ele e Deus também, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Na sua opinião, o que você acha que levou o Mac a sentir tanta raiva de Deus? Porque no filme, eu não li o livro, eu só assisti ao filme.
mas no filme isso fica muito claro, aquele sentimento de raiva, né, de decepção, de frustração com Deus. O que você acha que causou, que gerou toda essa raiva no coração de Mac com relação a Deus? Olha, eu acho que ele tinha, como todas as vezes as pessoas falam, porque Deus é bom, porque Deus é bom, mas como Deus permitiu que a filha dele, tão inocente, fosse cruelmente assassinada, né, por uma pessoa louca? Por que que Deus não interferiu nisso? Por que que Deus não interferiu quando ele chorou, que o pai dele estava batendo nele? Por que que Deus não interferiu? Então, tipo assim, ele cria várias dúvidas em relação ao amor de Deus. Eu acho que essa foi a raiva dele, porque se Deus é tão bom, como que ele permite que essas coisas ruins aconteçam, né? Eu acho que essa revolta que ele tem é uma revolta humana, né? Que muitas pessoas sentem quando estão numa situação de dificuldade, né? De sofrimento. Elas, poxa, como Deus permitiu isso? Porque Deus é tão bom, como ele pôde fazer isso comigo? Eu acho que é bem por aí, nesse sentido, realmente, a raiva que ele sente de Deus. Quando ele passa, né, por aquela tragédia, né, de perder a filhinha dele de 6 anos, né, que ela foi sequestrada e depois houve indícios de que ela tinha sido violentada e morta lá nessa cabana que ficava lá nas montanhas, né? Então, eu acredito, assim, a minha visão, a minha leitura foi essa, de que ele sentiu raiva de Deus também, porque a confiança foi quebrada. É mais ou menos assim, é como se ele tivesse entregado para Deus, que é bom, que é generoso, que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele entregou para Deus aquilo que ele tinha de mais precioso, que é a vida dele, a família dele. E na cabeça dele, quando Deus, que é bom, permite que essa tragédia aconteça com uma menininha tão inocente, né, uma garotinha. Então ele acha assim, como é que o Senhor pode fazer isso comigo, né? Eu não posso mais confiar no Senhor, porque o Senhor falhou comigo. É como se Deus tivesse falhado com ele. Então isso, na minha visão, gerou essa raiva, né, no coração dele, né? Justamente por ele ter se sentido traído por Deus. Eu acho que é isso mesmo, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que ele acumula isso, né, na vida dele, pela infância triste que ele teve, né, até mesmo naquele início do filme, eu não lembro se no livro tinha isso, ele conversa com aquela vizinha, né, que depois aparece como Deus, e ela fala, converse com Deus, né, sobre o que você está sofrendo, e ele acha que ele fazendo aquela declaração pro pastor, ele estaria fazendo uma coisa boa, e não estava, né, na verdade aconteceu, foi pior para ele naquele momento, por conta disso, ele apanhou, né, do pai. Por conta disso, e no livro, ele é bem claro, né, que ele mata o pai dele, né, envenenado. Tanto é que eu achei interessante você lembrar desse ponto, que fica uma coisa assim, meio só sugerindo que isso tenha acontecido, né? Na verdade, pelo menos no filme aparece assim, ninguém falou, mas a gente viu ele preparando aquele líquido lá, que eu não sei exatamente o que era, e depois quando ele entra na sala lá do julgamento, ele fala assim, mas por que eu estou aqui, né? Aí a sabedoria fala assim para ele, você sabe o que você fez, né? Ou seja, ali fica bem implícito mesmo que ele tinha cometido, né? O que ele tinha cometido, o que ele tinha feito, né? Sim. E assim, só para complementar mesmo, eu acho que o que ele deixa claro ali também, nessa falta de confiança, nessa raiva dele, é como se ele sentisse assim, que Deus é tão poderoso, como você mesma falou, né? Por que não pode evitar? Por que não impediu que aquele sofrimento todo acontecesse? É como se Deus, tão poderoso, perdesse a condição de controlar as circunstâncias. Então, se Deus age dessa forma, não seria mais digno da confiança dele, né? Seria mais ou menos assim. E aí é interessante que a gente até pode trazer assim para a gente também, para as nossas, para o nosso relacionamento com Deus. E quando isso acontece com a gente,
E Exato. quando a gente também fica decepcionado com Deus por alguma coisa, por alguma perda, por alguma tragédia, né? Como você mesma falou, é natural, né, do ser humano, às vezes, ter Uhum. esse tipo de sentimento. Então, o que que a gente faria com essa raiva, né? Como você mesmo falou, que Deus fala para ele, leve tudo a Deus, né? Abra o seu coração, entrega essa raiva, entrega esse ressentimento, coloca tudo nos pés dele, né? É você abrir o coração e falar exatamente aquilo que você está sentindo. E nesse filme eu achei interessante também, Cíntia, que ele apresenta Deus como alguém acessível, né? Às vezes eu fico vendo assim as pessoas orarem, né? Então elas vão se dirigir a Deus assim, ó Deus Pai Todo-Poderoso e tal, né? Então ali você já percebe o tipo de relacionamento que essa pessoa tem com Deus. É um relacionamento distante, né? Deus é um ser solene que está lá num pedestal e a gente aqui embaixo, né? Pobres seres mortais. Então, assim, o filme já traz uma visão diferente de Deus, e é essa visão que eu entendo também, é a visão de intimidade, de Deus ser alguém acessível, né, para nós. Olha, eu posso abrir o meu coração para Ele na hora que eu quiser. Né, o acesso está livre, né? Jesus nos deu esse acesso. Quando o véu se rasgou, ele abriu esse novo e vivo caminho para que a gente tenha acesso a Deus, né? Para quem a gente pode entregar todas as nossas mazelas. Então, eu não sei assim se você que está aí nos assistindo agora já passou, está passando por alguma situação assim que você está sentindo raiva de Deus, decepcionado com Deus, triste com Deus, por alguma coisa que você entende que Deus quebrou, que houve uma quebra de confiança também, como aconteceu com o Mac. Então, a dica que eu deixo aqui para você: entrega tudo para Deus. Abre o seu coração, fala com Deus como seu papai, como no filme ensina para gente, né? Papai, o cristianismo é o único sistema religioso que trata Deus como pai. A gente pode chamar Deus de Abba, paizinho. Então, é esse relacionamento de intimidade que o filme traz para que a gente precisa ter com Deus, né? Alguma É. coisa? Eu acho também que quando ele fala assim, ele coloca, o autor, ele foi muito feliz quando ele fez isso, ele colocou as três pessoas da Trindade Uhum. de uma forma tão acessível, tão amorosa, Sim, a Deus fazendo comida para ele, sim. né, Aham. comidas deliciosas, que ele, nossa, ele comia que ele falava, meu Deus, o que é isso? Tão maravilhoso que era, né? Aham. O Espírito Santo pegando as lágrimas, Jesus Sim, Cristo caminhando com ele nas águas, então, sim. assim, ele teve uma relação, é engraçado, né, quando ele fala, assim, um momento eu acho muito marcante, na hora que ele fala que ele se sente mais à vontade perto de Jesus, ele fala, deve ser porque eu sou humano, né, Aham. então, Aham. assim, ele faz todo um contexto para que ele se sinta à vontade com Deus, né, e Sim. não distante de Deus, ele se sinta Aham. próximo a Deus, isso aí eu Aham. acho que na hora que eu vi o filme, eu senti isso também. Eu acho Me que as marcou pessoas também. que marcam se Aham. sentem até muito emocionadas com isso, Aham. porque você sentir a presença do amor de Deus, assim, Sim. perto de você, é muito fantástico, é uma experiência É. maravilhosa, eu acho. É tirar Deus daquele pedestal e saber que a gente tem, como eu falei, né, intimidade, pode ter um relacionamento íntimo com Ele, né, de chamar de paizinho, de ter esses mimos, né, de perceber que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, em todas as coisas, em todas as situações, né. E agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Que lição, peraí só um pouquinho, deixa eu ver uma perguntinha aqui. Que lição você acha que Mac recebeu de Jesus quando ele saiu para esse passeio de barco? De alguma forma você já respondeu aí. Mas o que a gente tira desse passeio ali de barco com Jesus? O que Mac aprendeu ali nesse passeio e que a gente pode aprender também? Olha, na hora que ele sai no barco, eu não sei se você lembra, ele deixou que Mac fosse sozinho no barco, Jesus, Sim. né? Falou, vai na frente que eu vou Uhum. guardar as ferramentas, né?
na carpintaria. Aham. E aí ele chega, quando ele está dentro do barco, ele sente um medo muito grande, né? Uhum. E você percebe que quando Jesus chega perto dele, ele fala, não tenha medo, respire, isso está tudo dentro da sua cabeça, como acontece com a gente, quantas vezes a gente sente um medo apavorante de coisas que não existem, são coisas assim que só estão dentro da nossa cabeça. Ele É sentiu o verdade. barco afundando, a água preta, então, Aham. assim, era um medo, era um pânico, não era nem só um Uhum. medo, era um pânico, era assim, Aham. uma sobrecarga muito alta de medo, né? E Aham. Jesus simplesmente fala para ele respirar, que eu acho que é uma âncora, né? A respiração, Aham. quando você Aham. respira, você consegue ficar mais concentrado, mais tranquilo, Raciocina porque melhor, né? raciocina melhor, você Uhum. consegue oxigenar seu cérebro, isso ajuda. Aham. E aí ele fala para ele confiar em Jesus. E nesse momento ele tem um pouco de medo ainda, mas ele consegue confiar, dar a mão para Jesus e Aham. andar sobre as águas. Então eu achei Sim. isso muito lindo. É a É, confiança mesmo, é você entregar aquele medo, aquela angústia, tudo na mão de Jesus. E é foi o que ele verdade. fez. E aí ele Aham. teve aquela sensação maravilhosa, andar em cima da água e com Jesus do lado. Nossa, fantástico aquilo. Eu achei muito linda essa parte. Realmente ela me emocionou. Me emociona Não, toda vez que eu assisto. eu gostei muito também, até pelo que a gente estava falando, né? De um relacionamento íntimo, né? Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem, né? Então, desde lá do Éden, quando a Bíblia fala que Deus ia lá no Éden conversar com Adão na viração do dia, né? Perguntar como é que foi o dia, conversar, né? Então, assim, eu acho isso tremendo quando a gente consegue resgatar isso, né, para o nosso relacionamento com Deus. Então, são os passeios, né? Ele saiu para passear ali com Jesus. Num primeiro momento, ele vai sozinho, como você falou, e de repente ele está ali naquele barco sozinho e ele começa a olhar para a dor dele, para o sofrimento dele, para o trauma dele, né? Para a perda dele. E ele começa a ficar apavorado, como você falou, né? E ali ele começa, então, a perceber que a água começa a mudar de cor, fica negra, começa a entrar água no barco, né? E ele fica apavorado. E, de repente, olha só como isso é interessante também, Cíntia. Às vezes, nos nossos momentos, assim, de dificuldade, de angústia, a gente está tão focado na dor que a gente não consegue ouvir a voz de Jesus, do Espírito Santo, sussurrando no nosso ouvido. Respira, tenha calma, né? Então, num momento ali, ele conseguiu ouvir a voz de Jesus que disse assim para ele: olha só para mim. Ou seja, muda o foco, né? Tira o olhar das circunstâncias, tira o olhar da sua dor, do seu sofrimento, da sua perda e olha só para mim, né? E aí, isso é até um texto, uma passagem que aconteceu com Pedro, lembra? Quando Pedro também, Jesus aparece ali no meio daquela tribulação, aquela tempestade, o barco sendo açoitado pelas ondas, os discípulos estavam lá, e Jesus vem andando sobre as águas, eles ficam muito assustados, pensando que é um fantasma, e aí ele diz assim, aí Pedro olha para Jesus fala assim: não temam, sou eu. Aí Pedro fala assim: então se é o Senhor meu mesmo, me faz ir até o Senhor andando sobre as águas também. Aí Jesus Uhum. só fala assim: então vem. E aí Pedro tira o pé do barco, coloca o pé na água e começa a andar. E de repente, quando Pedro começa a sentir, ele olha começa a perceber a força do vento, né? Ele, ou seja, tirou o olhar de Jesus, colocou o olhar na circunstância, ele começou a afundar. Né? E ali Jesus pega ele pela mão, coloca ele no barco de novo. Mas eu fiz essa correlação, né, do filme com essa passagem que Pedro viveu também. E Jesus falando a mesma coisa. Olha só para mim. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Então foca em mim e caminha, né? Então esse é o recado que fica para todos nós também. Diante de Uhum. qualquer situação, diante de qualquer tribulação, que a gente aprenda a tirar os nossos olhos das circunstâncias, né? E olhar Uhum. só para o Senhor Jesus. Tem mais Claro. alguma coisa para acrescentar? Não, vamos seguindo. Então vamos seguindo em frente. Falou É, tudo. em que momento do filme você acha que que a gente percebe, tem um determinado momento ali que a gente começa a perceber lá no filme
como é que estavam as emoções ali do Mackenzie? Em que momento do filme ficou claro isso para você? De como é que estavam as emoções dele? Acho que em vários momentos, né? Ele tem Ah, momentos de raiva, né, extrema, quando ele chega na cabana ainda sem Jesus, sem Deus, aham, e ele fica nervoso com uma arma, acho que ele pensa até em tirar a vida dele, então ele aham, tá com muita raiva, ele sente muito medo dentro do barco, ele sente muita tristeza quando ele perde a filha dele, e tem momentos de alegria, mais pro final do filme, né, que ele tá com a família dele, ele tá se sentindo feliz, você vê a aham, felicidade no rosto dele, na maneira como ele está, aham. né, então eu acho que ele tem muitas emoções ali dentro, muitas emoções realmente. E É bem interessante. eu percebi um momento também, claro, como você falou, em muitos momentos a gente percebe que as emoções dele estavam muito confusas, mas aquele momento especificamente lá no jardim, você se lembra? Quando o Espírito Santo leva o Mackenzie lá para o jardim, aí o Espírito Santo pergunta assim, o que você está vendo aqui? Ele fala assim, nossa, eu estou vendo uma confusão. Aí ela Exato. fala, confusão é você, essa confusão está dentro de você. Essa confusão é você, É exato. Muito você, bom. né? Aí, assim, a gente percebe também nesse momento que as emoções dele estavam assim, estavam um turbilhão de emoções ali, tudo muito bagunçado. Era ódio, era raiva, era ressentimento, né? Era Mágoa. uma sensação de abandono, né? Isso. Então, estava tudo misturado. E aí, eu não sei se você percebeu também, eu achei bem interessante na hora que o Espírito Santo chama ele para começar a cavar ali, ou seja, Sim. para tirar umas raízes. E aí, Cíntia, eu me lembrei da passagem que fala para a gente não deixar, da passagem bíblica que fala para a gente não deixar raiz de amargura no coração, porque a Uhum. raiz de amargura, ela segura, ela prende a gente, né? Ela nos prende ali em determinado lugar, em determinado ressentimento. Então, quando eu vejo o Espírito Santo ensinando para ele ali a arrancar as raízes, eu creio que sejam, né, essas raízes de amargura, né? Para que aí o Espírito Santo ainda fala assim para ele: olha, a gente precisa tirar essas raízes que são ruins para que algo novo seja plantado aqui nesse lugar, né? Ou Uhum. seja, a gente só vai experimentar novas emoções, né? Novos sentimentos, sentimentos de alegria, de prazer, de bondade, enfim, quando a gente conseguir tirar do nosso coração, arrancar do nosso coração essas raízes de amargura, né? Que era o que ele estava sentindo, né? Uhum. Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Nada, falou tudo. Então vamos seguindo aqui. É, Vamos. tem uma parte assim que até você falou também que foi uma das que chamou mais atenção para você, que foi a parte ali da sala do julgamento. Quando o Sim. Mackenzie entra ali naquela sala do julgamento, como é que ele foi confrontado ali pela sabedoria? Bom, eu quero fazer uma observação antes, né? Que ele, antes de entrar dentro da caverna para conversar com a sabedoria, ele segue o caminho como Jesus tinha falado. Então, quer dizer, nesse Uhum. momento ele já está com fé, né? Sim, Ele entra dentro da caverna atravessando a parede. Então, quer dizer, sim. foi uma coisa de muita fé, né? Uhum. E quando ele entra lá, ele é confrontado com as dores dele, com as Sim. coisas que só ele estava sentindo, ele consegue enxergar o egoísmo dele, eu acho, nesse Uhum. momento, né? Uhum. E também ver o tanto que ele era julgador, né? Sim. Ele coloca ele sentado na cadeira, ele quis sentar na cadeira para ele julgar, porque ele achava Uhum. que ele estava muito certo, que a dor dele era muito dele, ele tinha toda a razão de sentir aquela dor e Uhum. tinha razão de julgar da forma que ele julgava, né? Uhum. E quando ele é confrontado e fala que para ele escolher entre um dos filhos para ir para o céu, aí pronto, aí eu acho que aí ele não teve alternativa a não ser reconhecer que ele estava sendo injusto com Deus, Uhum. né? Porque ela coloca para ele que, assim como ele não tem condição de julgar os próprios filhos, Deus também não consegue fazer, não pode fazer isso, né? Uhum. Tipo, escolher um filho e outro, entre um filho e outro, porque o amor que ele sente por cada filho é um amor enorme, né? Uhum. Então, ele quer o quê? Ele quer que todos os filhos sejam beneficiados e não só um,
né? Sim. E é o caso dos filhos que cometem atrocidades, como Sim. foi o caso do assassino da filha, e até mesmo aí ele consegue visualizar também, né, o pai dele, né, o que motivou o pai dele a ser daquela forma, o que motivou o assassino fazer o que fez com a filha dele. Não quer dizer que seja correto, que Deus está de acordo com isso, porém, ele mostra que ele teve uma história, foi o que ele conseguiu fazer, foi o que ele pôde, né? E ele tipo assim, Deus quer que ele tenha uma outra chance, né? Que ele possa se reconciliar com Deus e fazer a coisa certa, né? Porque Deus sempre acredita que a gente pode fazer a coisa certa. Eu acho que foi por isso que Jesus veio, né? Para a gente fazer a coisa certa, né? E eu acho que é bem por aí, né? Eu achei muito bem interessante também ela convidá-lo, né, para se sentar na cadeira de juiz. Aí ele fica assim, mas não sou eu que vou ser julgado, né? Ela disse, não, você que vai julgar, você não é especialista nisso, né? Exatamente. Todo mundo o tempo todo, né? Foi como você falou, ele sentia que a dor dele era tão grande, mas tão grande, que ele estava no direito de julgar, condenar, né? Exatamente. Aquelas pessoas que causaram aquela dor, condenar ao inferno. Todas aquelas pessoas que causaram aquela dor, tanto nele quanto na família dele, né? E aí a gente se lembra, né, da Bíblia, quando diz que está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim, olha, não julguem, para que vocês também não sejam julgados por Deus. Por que a gente é tão apto, tão rápido, né, em olhar para o argueiro que está no olho do outro, que é um cisquinho, né, uma partículazinha, e a gente não consegue perceber a trave que está no nosso olho, que é aquela madeira, né, grossa, que segura estruturas, né? Então, a gente faz julgamentos muito rápidos das pessoas, né? E eu sempre gosto de dizer o seguinte, a gente julga os outros pelas ações dessas pessoas, mas quando chega a nossa vez, o nosso olhar é diferente, porque a gente olha para nós, para as nossas intenções. Ah, eu errei, mas na verdade eu não tive intenção de fazer isso, né? Então a gente é muito rápido em julgar os outros pelas ações, mas na nossa vez é pelas intenções, né? Então isso deixou uma lição muito grande para a gente também, com relação a esse julgamento, né? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar quem vai ser digno do céu ou quem vai ser digno do inferno? Quem somos nós, né? Nós não somos juízes de ninguém. A gente precisa ter isso em mente o tempo inteiro. Isso é papel de Deus, né? Isso não é papel nosso. Então, Jesus ainda fala lá no Sermão da Montanha, olha, com a mesma medida que você julgar, você também vai ser julgado. Né? Exato. Então, achei essa passagem ali desse julgamento, achei muito interessante também. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que essa parte do filme é um ponto alto, assim, que a gente consegue, ele consegue explicar o porquê, né, do que estava acontecendo, né, por que aconteceu aquilo, né, e assim, entender o lado de Deus nesse contexto, né, que Deus está do lado de todo mundo, não está do lado de um ou de outro, ele está do lado de todo mundo, e ele não é que ele tenha não é que ele tenha deixado que isso acontecesse, essa maldade, ela já está no homem, e Deus deu essa liberdade do homem escolher entre as coisas boas e as ruins. E aí, nesse sentido, que eu achei que ele conseguiu entender tão profundamente que quando ele voltou do passeio, ele vai direto falar com Deus, né? É como se fosse assim, Jesus, ele já tem aquela intimidade de humano, e Deus, ele fala, nossa, como que eu pude ser tão ruim, você ainda está aqui perto de mim, querendo que eu fique bem contigo, né? Então, achei isso muito, muito lindo, isso também. É interessante isso que você falou, porque, assim, apesar, né, das nossas mazelas, apesar desse coração maldoso, né, Deus não desiste
da gente. Assim como não desiste daquele pior bandido, não, Deus não desiste, né? Uhum. Para Deus, sempre há uma possibilidade, né? Então, assim, eu olhando para a minha vida, nossa, olha de onde Deus me resgatou. Deus nunca desistiu de mim, né? Deus tinha e tem um plano original para a minha vida, para a sua vida, e Ele quer que esse plano original se cumpra. Então, Ele quer que a gente caminhe rumo a esse plano original. Então, Ele não quer que ninguém se perca, né? Eu acho isso tremendo também. Eu Bom, acho que sim. só um instantinho, eu acho Tá. só complementando, eu Aham. acho que essa parte aí é uma forma da gente tentar entender o que é o amor, né? Sim, Porque o sim, amor hoje em dia a palavra amor está esvaziada, né? Todas as sim. pessoas, eu amo, mas o que é o Aham, amor realmente? O amor aham. de Deus é uma coisa que não tem tamanho, né? É imensa Incondicional, né? demais, é incondicional. A gente Aham, tem condições demais para amar. E é Deus não tem verdade. nenhuma. Ele É, ama incondicionalmente. e a Bíblia ainda diz, né? Nada, nada pode nos separar do Do amor amor de de Deus, né? Deus. Nem Exato, aflições, nem tormentos, nem exato. tribulações, nada pode nos separar do Nada. amor de Deus. Ele não Isso desiste. é um grande consolo, né? É Para a verdade. gente ver. Então vamos aqui caminhando já Vamos. para o final. O filme ele deixa para gente uma mensagem de que a cura para as nossas feridas, ela é possível, né? E como é que o autor apresenta aí para a gente, então, essa questão dessa cura da alma, dessa cura emocional que o Mackenzie viveu ali e que a gente pode viver também? Como é que o filme retrata isso? Eu acho que essa cura, ela também veio do Mackenzie encontrar nele, né, o Aham, que estava de ruim. Ele aham, vai simplesmente, por etapas, né, aham, matando tudo que não era bom para ele, né? A uhum, falta de perdão, a raiva, o rancor, a mágoa. uhum, E assim, e aí ele vai se curando, né, aos poucos. Deus vai isso, mostrando para ele o que estava ruim, que ele precisava de melhorar, e ele consegue, né, com aham. ajuda, é claro, né? Aquilo é tão fantástico, eu fico olhando com Deus à mesa ali, conversando, comendo, rindo. Privilégio, né? É um privilégio maravilhoso. Eu falo, cara, na hora que ele resolveu que ele teria que voltar, eu acho que, cara, uma decisão difícil, né? Você pode É, ficar aqui com a gente e ver sua filha aham, agora, ou você aham, pode seguir e para sua família, né? aham, Então, assim, a cura, voltando ao assunto, a cura, é, ela foi uma cura progressiva, né? Ele tinha que descobrir sim, o que estava causando aquele mal para ele, né? sim, E ele uhum, não queria soltar, mas ele conseguiu soltar. Então, quer dizer, uma busca de autoconhecimento, que eu acho que tem uhum, muito ali, um sim, autoconhecimento, e nesse autoconhecimento ele encontra Deus realmente. uhum, Aí, na hora que ele aham, encontra Deus, ele consegue, uhum. entendeu? É Que isso ele que você encontra o falou. amor, né? Você falou eu achei interessante que você falou da cura progressiva, porque muita gente acha que, eu quero ser curado e clim, e vai ser curado. Só que a cura emocional, a cura da alma, ela passa por um processo, né? Não Exato. é da noite para o dia, porque são muitos traumas, são muitas dores, muitos ressentimentos. Então, ela tem que passar por um processo. E o processo, ele é, às vezes, lento, ele é muito doloroso. E eu achei muito interessante quando ele pergunta para Deus assim, mas quando ele é levado para a cabana, ele fala assim, mas por que você me trouxe aqui de novo? Ou seja, para encontrar de novo com as minhas dores, com as minhas decepções, com as minhas perdas, por que você me trouxe aqui de novo? E a resposta que Deus dá para ele, eu achei tremenda. Deus fala assim para ele, porque foi ali, foi aqui que você ficou preso. Então, ou seja, Uhum. a gente precisa voltar ao lugar da ferida para que a gente seja curado. Então, é um Exato. processo realmente, né? E o meu marido, Ricardo, gosta de dizer uma frase que eu gosto muito de repetir. Ele fala assim: as pessoas, elas querem a cura, mas não querem passar pela cirurgia, né? Exato. Porque a cirurgia dói, o processo dói, né? Você vê, você ter que ser confrontado ali com tudo de novo, ressentir, sentir tudo ali de novo. Isso dói, isso machuca, mas é necessário, né? Para que haja a libertação, para que ele se liberte daquelas amarras que estavam prendendo ele lá no passado, lá na cabana, né? Então, eu achei isso muito interessante. Esse processo da cura, né? E a gente precisa, eu gosto de dizer também, que a gente precisa
nós mesmos é que precisamos expor a nossa dor, trazer para fora, né? Trazer para a luz, porque eu gosto de dizer que o Espírito Santo, ele só vai jogar fora aquilo que a gente traz para ele. Então, o Espírito Santo não vai lá no nosso coração arrancar aquilo que está doendo, aquilo que está machucando, aquelas feridas. A gente coloca para fora, traz a luz, e o Espírito Santo se encarrega de remover. Mas o trabalho de fazer a retirada, esse trabalho é nosso, né? O Espírito Santo, ele trabalha ali na base das nossas emoções, né? Da nossa memória, para nos ajudar nesse processo. Então, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue fazer isso, né? Então, vamos lá? Vamos. Desculpa, pode falar. Não, e tem uma parte que eu fiquei bem impressionada, assim, que eu achei bem interessante, foi que Deus falou para ele que ele não é que ele queira que as coisas ruins aconteçam para a pessoa melhorar, Sim. Mas ele faz com que as coisas ruins se transformem em coisas muito boas, né? Então, que uma tragédia se transforma em uma coisa muito boa. Então, às vezes, em momentos de crise, a gente acha que aquilo ali é o fim, que a gente está em uma situação totalmente horrível, né? Mas Deus transforma essa crise numa coisa boa, a gente se torna pessoas melhores, assim, eu creio nisso, né? Que diante de um problema muito grande, depois que a gente passa por esse problema, a gente se torna muito melhor, né? Mais forte, mais resiliente, uma pessoa mais humana, né? É verdade. Então, eu acho que a crise, ela, às vezes, é necessária, né? Para a gente poder ser pessoas melhores. Talvez ele tenha passado, assim, por um processo tão doloroso, de uma perda tão difícil, para ele ser curado de uma coisa que estava bem lá atrás, né? De traumas lá mais distantes ainda. Então, de repente, é como você falou, né? Deus usa até essas tragédias, né? Para nos trazer para aquilo que ele quer, para o propósito que ele tem para cada um de nós. Lá em Romanos 8, 28, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são todas, as boas, as ruins, as difíceis, as mais fáceis. Então, todas as coisas. E, às vezes, para a gente ter essa compreensão, é um pouquinho difícil quando a gente está vivendo o problema. Mas a gente precisa ter isso em mente, né? Sempre. Para a gente continuar confiando, né? Cíntia, o que Deus quis dizer para o Mac quando ele falou uma frase tão interessante, ele falou assim, olha, o perdão, ele não estabelece um relacionamento, mas ele faz você soltar o pescoço do seu ofensor. O que você acha que Deus quis dizer com essa frase? Eu acho que o perdão, ele é libertador, né? Tanto para a pessoa que é perdoada, quanto para a pessoa que dá o perdão, né? Sim. Porque quando a gente, não quer dizer que você, no caso dele, ele não vai lá trocar uma ideia com um cara que assassinou o filho dele, né? A filha dele. Com certeza, é muito difícil isso. Ele fez uma coisa que é difícil de aceitar, mas também, ele também não pode ficar carregando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio da pessoa para o resto da vida dele, que isso vai trazer um sofrimento, né, uma doença, alguma coisa assim, porque a mágoa, o rancor, ele causa isso nas pessoas, né? Então, assim, soltar o pescoço é você deixar que aquela mágoa, que aquela raiva, que aquele ressentimento vá embora, e você consiga se livrar disso, se libertar disso. Eu acho que isso aí é o perdão. Você não querer mal para a pessoa e deixar a pessoa viver lá onde ela está, mas não ter um relacionamento com ela, né, nesse caso, mas existem outros casos de perdão que você pode reconciliar com a pessoa, mas nesse caso, que é um caso mais extremo, ele não necessita ter um relacionamento, mas ele tem que liberar um perdão para ele poder viver melhor, né, para ele se libertar desses sentimentos negativos que causam mal para ele mesmo. Sim, é isso mesmo. Disse tudo. Na verdade, a gente não precisa ter um relacionamento com o nosso ofensor, mas a gente precisa liberá-lo, né? Deixá-lo ir, deixar esse ressentimento para trás, seguir em frente. Eu gosto de dizer, e já ouvi isso muitas vezes também, que quando a gente perdoa, a gente libera dois prisioneiros, né? O nosso ofensor e nós mesmos, né? Porque você via como é que ele levava a vida dele, com tanto peso, com tanta amargura, né? Ele não tinha alegria de viver, ele não conseguia viver mais, ele estava só ali, aprisionado, acorrentado naquela pessoa, naquelas pessoas
que fizeram mal para ele, né? Então, o perdão, eu gosto de dizer também que ele é a porta que abre, aliás, ele é a chave que abre a porta para a cura. Então, quando você perdoa, né, você é curado também, na sua alma e no seu corpo físico também, né? Vamos lá? Vamos. A última, então, para encerrar, eu quero saber o seguinte, Cíntia, na sua opinião, o que a cabana representa? Fala pra gente. Bom, eu até mesmo eu vi o filme do documentário do autor, e ele fala, e também eu concordo com ele, que a cabana é o lugar onde a gente está com a maior dor que a gente está sentindo, e a gente encontra Deus ali dentro daquela cabana. Sim. Na hora que a gente está naquela profundeza de tristeza, naquela profunda tristeza, aliás. E nesse lugar a gente consegue se reconciliar com Deus e encontrar paz, né? Foi o que ele fez. Ele, no lugar onde estava a maior dor dele, que era a cabana, que foi o lugar onde ele perdeu a filha dele, que ele amava demais, ele encontrou Deus e conseguiu encontrar um sentido para a vida dele, né? Uma paz para o espírito dele, né? Para ele poder continuar a seguir e seguir de uma forma mais leve, né? Plena. Então, acho que a cabana é o local que a gente, no nosso momento de dor, a gente encontra Deus, entendeu? Acho que é bem por aí. É isso mesmo. Eu entendo da mesma forma. Para ele ali, né, foi o lugar do reencontro, né? Foi o lugar da reconciliação. Ali naquela cabana, ele foi confrontado com o pior que havia dentro do coração dele, né? Com todas as dores, todos os traumas, ele foi confrontado com tudo isso ali. Mas a partir desse confronto, né, ele passou a ter um novo relacionamento com Deus, houve uma reconciliação ali, né? Uma reconciliação com as pessoas, né, que o feriram, no caso, o pai dele, com o próprio Deus, né? E houve um novo relacionamento. A partir dali, como você falou, ele passou a ter um outro relacionamento com Deus, né? Ele pôde também, como a esposa dele, chamar Deus de papai. Paizinho, isso, né? Então, aquele que está ali junto em todos os momentos, aquele em que a gente pode realmente, para aquele a quem a gente pode abrir o nosso coração, entregar todas as nossas mazelas, todas as nossas dores, porque a gente sabe que a gente está sendo cuidado por ele. Então, é exatamente isso. Essa cabana, ela fala exatamente desse encontro com todas essas possibilidades, né? É isso. Tem alguma coisa para acrescentar? Eu acho que você já disse tudo, Fana. Estou muito feliz de ter participado da sua live. E é isso. Que bom. Fiquei muito feliz também de receber você aqui, né? Uma especialista em inteligência emocional. Longe de mim. As pessoas vão disso lá. ainda, estou muito ainda no caminho. Imagina, eu tenho ouvido e é um material excelente, excelente mesmo. Então, assim, quem puder, acesse lá o podcast da Cíntia Vitoriano, né? Racionalize suas emoções, né, Cíntia? Então, assim, ela traz dicas interessantíssimas de como a gente vai lidando com as nossas emoções, né? Todos os dias. Então, achei fantástico o material. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui comigo, com a gente, né? Fiquei muito feliz mesmo. E outros convites virão. Eu queria até depois deixar, no finalzinho, eu vou falar com os nossos inscritos aqui, e com todas as pessoas que estão nos assistindo também, que a gente pode trazer outras sugestões de outros filmes, né? Outros filmes cristãos, para a gente debater aqui, para a gente conversar um pouquinho e para a gente aprender com cada história. Tá bom? Sim. Então, Cíntia, um beijo para você. Beijo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Obrigada, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, é isso, gente. Antes de eu encerrar, eu quero deixar, porque nesse filme o foco foi muito sobre cura interior, cura da alma, sobre perdão. E eu quero deixar para vocês aqui aquilo que eu já falei no decorrer da live aqui, sobre nos derramarmos na presença de Deus, aprendermos a confiar nele, apesar das circunstâncias, né? Entregar tudo para o Senhor, colocar para Ele tudo que está no nosso coração, porque Ele, só Ele, tem o poder de nos curar, né? De nos restaurar,
né? Então, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, diz Deus assim, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei o seu coração, eu vou sarar a sua alma. Então, a gente precisa tá passando por algum momento de dor, de dificuldade, de trauma, de tristeza. Coloca tudo isso diante do Senhor. Se humilha diante da presença daquele que pode todas as coisas, inclusive nos curar. Amém? Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe aí o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal, para que a gente esteja aqui toda semana juntinhos, vivendo a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até lá, se Deus quiser.